Bem, nós vamos hoje aprender a fazer a capa de um puff quadrado. Aquelas medidas que eu ensinei a tirar, nós vamos anotar em um papel. Daí ficará mais ou menos dessa forma. Capa para puff, né? Número 1, 2 e 3. Daí nós temos essas medidas. Número 1, 2 e 3. 42, 42 e 42. Nós vamos precisar de um corte de tecido para o número 1, né? Que seria 42 por 42, uma peça. E uma peça de 84, que é o dobro da largura, por 42 de altura, nós vamos precisar duas peças. Por quê? Essa daqui seria a base do puff. E aqui seria a lateral, que vai pegar dois lados e o outro dois lados. Você pode também fazer uma peça só, mas daí ficaria 84 com 84, 1,68 m de tecido, né? Então nem existe essa... Bem, o tecido que eu trabalho não tem essa dimensão toda, né? Então eu divido em duas partes, fica até mais bonito, porque você faz dois recortes aqui, né? Pesponta, né? As costuras. E aqui você pode fazer a saia ou fazer uma terminação reta, tá? Se você for fazer uma terminação reta, sempre você vai deixar uns 2 ou 3 centímetros a mais para você poder fazer a barra, tá ok? Aqui também, na hora que recorta, você sempre deixa 1 centímetro a mais para poder costurar, né? E detalhe que a capa nunca pode ser totalmente justa, porque o tecido pode sofrer encolhimento depois da primeira lavagem, e daí fica ruim de você vestir o seu puff. Então eu sempre aconselho, deixa sempre 1 centímetro a mais de cada lado, mesmo que fique um pouco mais largo, é melhor, o móvel vai vestir bem bacana, né? E não vai ter problemas futuramente, né? Para você vestir, tirar, colocar essa capa no seu puff, mesmo que depois de lavado, passado, né? Geralmente as tramas elas dão uma encolhida e vai ficar difícil. Então desse jeito, se você deixar sempre 1 centímetro a mais... Aqui eu já escolhi o tecido e agora eu vou tirar as medidas e vou cortar aquelas medidas que nós determinamos. Aqui não tem mistério nenhum, né? Então eu vou cortar. Sempre lembrando que tem que deixar 1 centímetro a mais no caso do encolhimento do tecido. Ok? Bem, voltando então, eu já cortei os tecidos, né? Aqui seria o 42 por 42, que seria a base. E aqui seriam as laterais. Eu cortei esse daqui com 30 centímetros, que eu não vou fazer ele inteiro até os pés do puff, que aqui eu deixei uma barra de 12 centímetros, que eu vou fazer uma saia, tá? Então aqui já estão as peças das saias que eu vou fazer, que nós chamamos de prega macho. Seria aquela prega que fica nos cantos, né? Mais ou menos dessa forma. E a gente coloca nos cantos, né, do puff. Então essa saia tem 12 centímetros. Então apenas eu só tirei do comprimento da altura, eu tirei 12 centímetros, porque essa saia tem que ser costurada junto com ela. É o seguinte, as duas peças, né, das laterais, porque se você for ver, pela metade, ela é a largura do puff. Então aqui nós temos dois lados do puff. Sempre lembrando que lado direito do tecido e aqui lado do avesso. Nós vamos colocar os dois para a gente fazer a emenda, né? Nós vamos emendar esses dois aqui. E esses outros dois. Nós vamos fazer uma peça só, que vai ficar, né? Ó, nós estamos juntando as duas peças, né? E vamos passar a costura.
E já passamos o zigue-zague também aqui. Como eu não tenho ainda a máquina de fazer esse terminal, a gente passa um zigue-zague, porque o tecido vem a desfiar, né? Então a gente passa já um zigue-zague. Desculpe, a máquina se chama overlock. Então aqui nós já temos, né, ela já passada, né? E aqui está o tecido, ok? Aqui nós vamos fazer uma costura rebatida. Então, aqui nós passamos a costura e fizemos a emenda dessas duas partes, tá? Esse aqui é o lado do avesso. Nós vamos virar aqui para o lado direito. E nessa capa nós vamos usar, olha aqui como que ficou a costura, tá? Para a costura não ficar simples assim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a costura que nós chamamos de costura rebatida de colchão, tá? É só dobrar exatamente na costura. Eu estou usando uma linha de uma cor mais clara, que é só para vocês verem como fica. Aliás, fica muito bonito nesse tipo de capa vocês usarem criatividade, né? Você pode usar linha de outra cor, pode usar da mesma cor do tecido, aí vai ficar de acordo com o gosto. Você pode ver que eu coloquei aqui, olha, né, a emenda, né, do lado direito. Eu tenho que puxar bem aqui dentro, com a unha inclusive, assim, colocar, porque é legal que fique bem uniforme. Ajuste o seu ponto, né, que você deseja, eu coloco sempre no ponto maior, que para esse tipo de coisa fica muito mais bonito. Que o ponto seja mais largo, né? Fica um pesponto mais bonito. Então veja que esse daqui é o nosso acabamento. Ele fica levantado, tá vendo? Olha, ele fica muito bonito depois no terminal. Agora nós vamos fazer toda a outra volta também, fechar e a gente já volta. Bem, aqui aquelas duas partes já foram costuradas, né? Vê que ficou uma peça só, né? Que aqui é toda a lateral do puff. Esse daqui é o lado avesso. Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pôr a base, né? Aqui atente que a gente tira os cantinhos, né? Porque todo puff, eles são quadrados, mas eles têm um canto arredondado, isso facilita muito na costura. Então nós vamos colocar aqui, a gente vai usar um pouquinho, né, de alguns alfinetes e vamos colocar toda essa estrutura, que isso daqui facilita muito na costura pra gente não ir direto, né? Às vezes pode dar um pequeno erro no final. E aqui é o momento de você colocar, ó, tá vendo a curva? Aqui a gente faz essa curva. Okay. Nesse momento também, se quiser colocar o debrum ou então aquele cordão vivo, é nesse momento que teria que primeiro colocar o cordão para depois fazer. Mas nós não vamos usar o cordão, nós vamos fazer uma costura simples e fazer somente aquele acabamento, né, de costura rebatida de colchão. Bom, aqui eu vou terminar de fazer toda a volta e já vou passar a costura para te mostrar. Observe que aqui, quando a gente chegar perto da curva, né, a gente vai posicionar a máquina, né, e já começando
a fazer essa pequena curva. Ó. Ok? E aí vai os 4 cantos. Bem, Na base. aqui eu terminei já de passar toda a costura, toda a volta, né? Já passei também o zigue-zague. Nós temos agora uma capa, né, do puff praticamente já no corpo. Agora a gente vai virar do outro lado. Aqui ao lado direito já dele. E aqui também, para ficar mais bonito, quem não quiser, não há necessidade. Eu acho bonito, eu gosto, isso aqui dá um diferencial, né? Puxa tudo aqui e nós vamos fazer essa mesma costura rebatida. Então, só recapitulando, nós já fizemos toda a base, né, do puff que está aqui. Agora eu quero relembrar com vocês. Lembram aqueles 4 tecidos, né? Nós temos aqui 4 tecidos, que é exatamente aqui é a largura de cada lado, né, do puff. Então nós temos 4 tecidos que vão compor a saia que nós vamos colocar naquela base que nós fizemos já da capa, né? E nós temos também mais 4 pequenos. Exatamente aqui. Aqui é a medida da largura do puff, né? Se ele for 40 por 80, vai ter que ter 2 desse de 40 e 2 de 80, né? E assim sucessivamente. Esse daqui, o que ele vai fazer? Esse daqui é aquela partezinha que fica atrás, que vai fazer essa fenda, que nós chamamos de fenda macho, né? Ó, você coloca um atrás e o outro aqui. Na realidade, ele tampa atrás. Mas olha aqui o detalhe, é isso aqui. Então, ele vai fazer toda a diferença, né? Porque nos cantos do seu puff ele vai ficar dessa forma, ok? Então, bora lá aplicar agora a saia na capa do seu puff. Então vamos lá. Nós vamos colocar a saia dessa forma aqui, né? Nós abrimos aqui a capa no lado original, né, das costuras, não do avesso, no lado original. Nós vamos colocar a primeira saia em que parte? Nós vamos colocar ela tendo como base, referência, né, a costura, a primeira costura, e ela vai até o final aqui, que ela já está na medida, certo? Então, essa daqui é a saia grande. Então, nós vamos fechar aqui ela com alguns alfinetes só para não sair do lugar, né? Aqui. Essa daqui é a fenda, né? Então, a fenda macho é aquela que vai esconder essa prega. Então, nós vamos dividir ela no meio só para fazer um vínculo, só para a gente saber exatamente onde é a metade. E essa metade a gente vai colocar exatamente onde termina essa saia aqui. Sempre ajustando a altura dela também para ela ficar na mesma... Opa, não sei se dá para ver. Na mesma altura aqui dessa costura, para ela não ficar nem muito maior e nem muito menor, né? Ela tem que ficar exatamente da mesma altura. Ó, aqui é a metade e ela exatamente acaba junto com a outra. Desse lado aqui vai a saia do outro lado. Nós vamos dar toda a volta, ok? Ó, aqui nós terminamos essa saia. Ó, aqui vai ter o encontro de 2 saias. Aqui nós vamos colocar a outra saia da outra lateral, né? E também vamos fazer o vinco, metade. Aqui, metadinha, mais ou menos aqui. Coloca exatamente na metade, porque fica muito bacana essa saia. Ela fica muito bonita, ela é um diferencial e valoriza muito, muito a capa. Não vai ficar uma capa convencional, essas capas que você compra em, sei lá, não vou falar em qualquer lugar, né? Mas enfim, então nós vamos fazer isso toda a volta e vamos passar a costura aqui, tá bom?
Bem, eu terminei agora aqui de colocar toda a saia, né? Depois tem que tirar tudo essas rebarbinhas aqui, né? Isso daqui é um serviço para fazer mais tarde. Então eu coloquei toda a saia já, olha, né? Em toda a volta da capa. Você pode ver que, olha, ela já está praticamente pronta. Ó, tá vendo como que fica? Né? Ó. É que eu escolhi uma cor meio escura, né? Mas, enfim, é uma cor muito bonita isso aqui. Então ela ficou assim. Agora aqui, a gente pode fazer um detalhe, que é rebater essa costura aqui também, que vai ficar trabalho... Ó, tem que prestar atenção nisso. Ó. Aqui ficou, a gente tem que voltar e costurar novamente aqui. Mas tá, eu vou voltar agora com vocês, que eu vou rebater essa costura aqui. E a gente Bom, pessoal, para terminar então, agora que nós terminamos, né, já colocamos a saia. Você pode ver, aqui nós rebatemos a costura, né? E ela ficou com as 4 saias, tudo rebatido. Você pode ver que eu usei não sei se dá para verificar direito, mas eu coloquei uma cor, um tom acima do verde, né? Um ocre não, um caqui, né? Para dar esse tom de pesponto realmente, né? E agora a gente vai colocar, vamos vestir e vamos ver como que ficou a nossa capa. Depois esses pelinhos todos a gente tira. Já ficou bem justa. Eu fiz ela bem justa. E você vai ajustando, né? As costuras, né? De acordo com a curva, né? Do seu puff. Você vai sempre fazendo esses ajustes. Essa costura você pode fazer nos 4 cantos. Eu optei por fazer só 2. Eu acho que fica muito mais bonito. Aqui você acerta. Ok? Aqui veja bem como ele ficou. Ele fica super justo. Depois você pode passar, porque ela, esse tecido é a sarja, ela fica um pouquinho amassada, né? E ela vai se moldando ao seu puff. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Os moldes, enfim, eu não tenho como divulgar, porque cada puff é de um tamanho, não tem como fazer o molde, mas é super simples. E se vocês quiserem qualquer pergunta, pode fazer, pode me mandar. Curtam esse vídeo, por favor. Curtam também o meu canal, que eu estou abrindo agora, né? São poucos vídeos, enfim, eu não tinha ainda prática e nem tenho ainda muita prática. Então, muito obrigado a todos e qualquer problema aí, qualquer coisa, entre em contato aí na descrição do vídeo, tem os meus dados. Muito obrigado.